Tradutor, Tinky Winky. Revisor, Dark Silo. Oa, olhe para aquele corpo. Que corpo daquele paciente tão bom quando ele entrou. As duas jovens enfermeiras que pegaram a figura de Jin Woo enquanto passavam por ele sussurravam entre elas. Fingindo não ouvir, Jin Woo voltou ao seu quarto. Já faz uma semana desde que ele começou a fazer as missões diárias. Muitas mudanças aconteceram desde então. Primeiro foi a mudança em seu corpo. Ele se viu no espelho em seu quarto. HMM. HMM. Ele olhava de cima para baixo seu corpo na frente do espelho. Envergonhado por agir como uma menina examinando sua roupa, ele fingiu uma tosse, mesmo que ninguém estivesse olhando. Ainda assim, havia uma diferença clara. Seu corpo tinha mudado. Meus músculos estão maiores. Foi a primeira coisa que ele percebeu. A gordura desaparecendo aqui e ali, substituída por músculos. Seus ombros foram ampliados e sua altura parecia ter aumentado. Não pareço mais tão frágil. Músculos bem definidos haviam aparecido por todo o corpo. Se ele tivesse que descrever o sentimento, era algo como ligeiro ou ágil. Mesmo como homem, seu corpo parecia bom para ele. Fazia sentido que isso transformasse a cabeça das enfermeiras. Tudo isso é graças a... Ele abriu sua tela de status. Rying. Nome, Sanjin Woo. Título, nenhum nível. 1 HP. Seu MP. 10 fadiga. 0 status força. 31 constituição. 10 agilidade. 10 inteligência. 10 sentidos. 10 pontos de atributos disponíveis. 0 habilidades passivas, habilidades ativas desconhecido LV. Max Sprint nível 1, espírito inflexível nível 1. Em pouco tempo, ele elevou sua força para 31. Como ele ainda não tinha certeza sobre os efeitos das outras estatísticas, então ele havia focado todos os seus pontos de força por enquanto. Afinal de contas, a coisa que é mais útil na luta contra feras mágicas era a força. O corpo não muda apenas assim depois de alguns dias de exercício. Apóstrofo. Se ele pensasse assim, só havia uma possibilidade. Seu corpo muda de acordo com o aumento de seus atributos de força, crescer músculos para maximizá-la, ele não conseguia pensar em outra possibilidade. No entanto, a tela não avisou que ele estava colocando muitos pontos em força. Ele também estava satisfeito com isso e esqueceu suas preocupações. Realmente é um colírio para os olhos. Apóstrofo. Dia a dia, seu nome aparecia mais e mais nas conversas das enfermeiras. Elas provavelmente eram mais sensíveis às mudanças em seu corpo. Com sua audição aguçada, ele não perdia uma única menção de seu nome ao seu redor. Talvez seja a hora de eu receber alta. Ele não queria atrair atenção indesejada. Os olhares que caíam sobre ele eram desconfortáveis, e ele não queria revelar seu estranho fenômeno para os outros. O que dizia o ditado? Deixe os cães adormecidos mentirem. Ponto de interrogação. Ele queria aumentar seus atributos longe de olhares indiscretos. Eu não acho que haja algum problema em sair agora. Felizmente, todos os testes que correram foram positivos. Não havia nada de errado com sua saúde. E, posso fazer o que quiser. Era apenas um caçador rank E, mas tanto a associação quanto o hospital apareceram quando ele saiu. Em comparação com os caçadores rank S que recebem tanto quanto uma pequena parcela do orçamento de um país, Jin Woo vivia em outro mundo. Como tal, ele sente que já era hora de sair do hospital. Mas havia algo que ele queria checar. Onde eu coloquei? Pesquisando seus bolsos, Jin Woo tirou algo. Era uma chave de ouro. Devido ao seu design simples, a chave era quase para decoração. Jin Woo colocou a chave de volta nos bolsos. Como ele estava no meio dos procedimentos de check-out, ele viu uma menina correndo até ele com pressa. Punch. Punch. Ponto de exclamação. Sanjin Woo SS, você está saindo agora? Sim. Era sua enfermeira designada, Shoira. Ela olhou para a notícia de sua quitação. Não entendendo sua expressão, Jin Woo ficou confuso. Ele se perguntou se algo havia acontecido, mas não conseguiu colocar os dedos no que.
Depois de se mexer, ela havia puxado de um pequeno bloco de anotações. Eu poderia ter suas informações de contato. Minhas informações de contato. Sim, se estiver tudo bem com você. Será que ela queria enviar alguns resultados de teste mais tarde? Não pensando muito sobre isso, Jin-Woo levou seu bloco de notas. Então ele percebeu que ela havia lhe dado o bloco de notas. Como ele descaradamente olhou, Yura corou. O que? O que é isso? Eu não tenho uma caneta. Aspas. Oh. Oh! Desculpe, um segundo. Ela deve ter esquecido com pressa. Ela rapidamente se vira para sair. Oh, espere. Se é uma caneta. Apóstrofo. Em um piscar de olhos, ele de repente estava segurando uma caneta na mão. Como se ela tivesse respondido aos seus pensamentos. Parecia que ela estava lendo seus documentos apenas pensando nisso. Era uma função bastante conveniente do inventário. Confirmando que estava em sua mão, Jin-Woo parou Yura. Oh, espere. Parece que eu tinha uma em meus bolsos. Oh. Ufa, isso é bom. Yura apertou o peito e suspirou de alívio. Jin-Woo sorriu enquanto escrevia seu número de telefone no bloco de notas. Esta não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Os itens que saíram das random boxes muitas vezes encontravam uma maneira de serem úteis, de uma forma ou de outra. No dia seguinte a ele ter recebido uma capa de chuva, choveu. Um dia antes de sua água ficar sem copos, uma xícara apareceu. Embora ele tenha recebido alguns itens desnecessários, como as bandagens, a maioria encontrou seu uso. Aqui, para você. Aspas. Yura recebeu o bloco de notas com uma expressão feliz, depois abaixou a cabeça. Então eu estarei aos seus cuidados. HMM. Assim. Eu também. Virando-se, Yura desapareceu rapidamente virando a esquina do corredor. Enquanto ele a observava se afastar, Jin-Woo inclinou a cabeça. Estará nos meus cuidados? Ela parece uma enfermeira fofa com boas maneiras. Com isso em mente, Jin-Woo deixou o hospital com uma mola em seus passos. O primeiro lugar para onde ele foi era o prédio da Associação de Caçadores, localizado no distrito de Guro, em Seul. Como ele havia perdido o telefone na dungeon dupla, ele precisava de um substituto. O telefone de um caçador usava mecanismos especiais e só podia ser obtido diretamente da associação. Jin-Woo depois de olhar para o monitor do atendente. Parece que o telefone do Hantarnin estará disponível em cerca de 2 semanas. Realmente? Tanto tempo? Jin-Woo exclamou surpreso. Seu telefone antigo havia se despedaçado quando ele estava correndo para longe da estátua de Deus, e agora eles estavam dizendo a ele que seriam 2 semanas antes que ele pudesse comprar um novo. Se você tem uma necessidade urgente de podemos emprestar-lhe um telefone temporário. A taxa de aluguel é de 50.000 50.000 R cifrão 180,78. 50.000 Apenas a taxa de aluguel era tão alta. No seu estado atual, estava muito caro. Bem, não é como se alguém fosse me ligar. Se eles não pudessem contatá-lo através de seu telefone, a associação ligaria para ele em casa. Portanto, não há necessidade de ele usar dinheiro em um aluguel. Jin-Woo balançou a cabeça. Eu só vou esperar. Entendido. Quando seu novo dispositivo estiver pronto, nós o enviaremos diretamente para sua casa. Aspas. Obrigado. Aspas. Ele estava parado de pé. Seus recados agora estavam acabados. Ele já havia terminado a Daily Quest, e o processo de solicitar um novo telefone na associação também terminara. Ao sair do prédio, ele pegou a chave de ouro novamente. É hora de fazer isso. A chave estava descrita em letras verdes na tela flutuante. Dungeon Key raridade, Rank E-Type, chave para acessar a masmorra instantânea. Utilizável na estação de metro Apjeong 3. Raridade, Lit. Obter adquirir mais dificuldade igual à dificuldade em obter este item. É uma das recompensas de uma caixa aleatória. No início, ele estava confuso com a aparência de uma chave, mas, olhando para a primeira ocorrência de uma raridade em um item, ele sabia que não era algo comum.
Foi uma das razões para não jogá-la fora. Uma chave para acessar uma masmorra instantânea. Mesmo se fosse chamado de instantânea, uma masmorra era uma masmorra. Foi uma palavra que trouxe de volta muitas lembranças dolorosas. Certa vez, ele estivera numa raid rank-E, mas sofreu uma lesão grave e ficou internado por uma semana. Pelo menos naquele momento, ninguém mais se machucou na partida. No entanto, se ele entrasse em uma masmorra, ele teria que ficar sozinho. Jinwoo tomou a decisão depois de pensar por algum tempo. Eu poderia apenas dar uma olhada e sair. Apóstrofo. Há sempre a opção de fugir. Diligentemente correndo 10 quilômetros todos os dias, Jinwoo estava confiante em sua capacidade de fugir. Essa confiança foi um erro. Batida. Isto é, uma parede. Ele bateu na barreira invisível e tentou gritar para o lado de fora, mas não houve resposta. As pessoas passavam sem dar atenção a ele. Ocasionalmente, alguém descia as escadas até a estação de metrô, mas no momento em que alcançavam a parede invisível, eles desapareciam. Comparado com o exterior, parece que este lugar estava em uma dimensão separada. Como Jinwoo usou toda a sua força para tentar forçar sua saída, ele recebeu outra mensagem. Rying. Você não pode sair da masmorra. Por favor, derrote o chefe ou use uma pedra de retorno. Pedra de retorno, Lich, para retornar mais rock. Uma pedra de retorno, em alguns videogames, um item que permite retornar ao local seguro mais próximo, cidades, save points, etc., chamadas de Hearthstones em WoW, World of Warcraft. Foi a mesma mensagem que ele recebeu quando ele tentou sair. A chave da masmorra que ele pegou desapareceu na estação de metro 3. Quando ele entrou em pânico e se virou para sair, a barreira invisível já estava bloqueando seu caminho. Inicialmente, esperava-se que ele encontrasse um portão ou uma entrada secreta em algum ponto da estação, mas suas expectativas estavam erradas. E pior, ao contrário de uma masmorra normal, é impossível para ele sair. Ao contrário de uma masmorra normal. Com um suspiro pesado, ele se virou. A estação havia se transformado, combinando seu interior natural com elementos de uma selva. As paredes estavam cobertas de trepadeiras e o cheiro de cadáver apodrecido golpeava o nariz de Jinwoo. De longe, ele até ouviu algo parecido com o choro de um animal. Em vez de encontrar uma entrada em algum lugar na estação de metro Upjeong, toda a estação se tornou a masmorra. Jinwoo recuperou a espada de aço de seu inventário. Rying. Poder de ataque de espada de aço de Kimi Sang-sek mais 10. Se recuar não fosse uma opção, o único caminho era avançar. Jinwoo engoliu em seco enquanto descia lentamente as escadas para a estação. Ele recuperou seu fôlego e olhou ao redor, mas não sentiu nada. No entanto, ele não conseguia relaxar, descuidos não eram permitidos. Mesmo entre as feras mágicas de nível inferior, haviam aquelas que podiam esconder sua presença. Não, ao invés disso, era porque eram de nível inferior que tinham que esconder sua presença e tentavam emboscadas. Ele passou por um banheiro e encontrou um shopping center subterrâneo. As várias fachadas estavam em estado de deterioração. Sem seres humanos à vista, a área mal iluminada lembrava um filme apocalíptico. Um arrepio arrepiante tomou conta de Jinwoo. Brilhando. Como se estivessem em suas últimas forças, as luzes ligavam e desligavam. Jinwoo olhando em volta ansiosamente. Suas palavras estavam vazias, mas ele sentiu que algo estava olhando para ele. É esse cheiro. Um cheiro forte de cadáver apodrecendo vinha de algum lugar. Tendo entrado em muitas masmorras antes, era um cheiro familiar para Jinwoo. É uma fera mágica tipo besta. Fera mágica do tipo besta, Lich. Besta animal mais tipo mais fera mágica. As duas palavras para besta são diferentes em coreano e ficaria um pouco estranho dizer fera mágica do tipo besta. Mas Jinwoo esclarecendo o tipo da besta mágica que tem a implicação de que besta mágica apenas se refere a qualquer entidade hostil em um calabouço, ou seja, suas formas não se limitam a feras e animais.
No entanto, ele não conseguiu identificar sua localização. Era quase como se esperasse uma emboscada para uma presa. Então você vai se esconder e esperar por uma oportunidade, hein? Então ele vai dar uma oportunidade? Jin Woo se virou e mostrou as costas de propósito, então andou lentamente na direção de onde ele veio. Os predadores tendiam a atacar as costas expostas de uma presa, as feras mágicas do tipo besta não eram diferentes. Foi depois que ele deu o terceiro passo. Crash! As janelas de uma loja se quebraram quando algo passou por ela. No momento em que pousa no chão, ele imediatamente salta para frente, contra o pescoço de Jin Woo. Roar! Tendo já antecipado o ataque, Jin Woo respondeu ao rugido da criatura balançando sua espada enquanto se virava. Foi um reflexo impressionante. Slash. A espada afiada pegou o queixo da fera atacante enquanto ela se movia no ar. Caindo, a besta gritou quando rolou no chão. Caim Caim. Era um grande lobo com peles vermelhas. Tendo perdido todo o focinho, o lobo é jogado no chão com dor. Quando Jin Woo olhou mais de perto, ele foi capaz de ver um nome acima da cabeça da besta, semelhante às centopeias da zona de penalidade. Licando os dentes de aço. Licando os dentes de aço, Steel. Tradução bastante literal. Aço mais dente. Alguém me disse Lican é a pronúncia coreana da abreviação de licantropo. Obrigado a Zahriosiad pela referência. No entanto, ao contrário do nome das centopeias que estavam em vermelho, nesse o seu nome estava em branco. Não há tempo para pensar nisso. Com a fera se contorcendo no chão de dor, a oportunidade de terminá-lo agora. Jin Woo correu pela distância entre os dois. Ele está abaixando a espada enquanto alcança a fera. Sua cabeça estava completamente separada de seu corpo. Choramingando. O Lican chacoalhou quando morreu. Você derrotou o Lican dos dentes de aço. Boa. Mas ele não teve tempo para celebrar. Da janela quebrada, mais 2 Licans que estavam se escondendo no escuro saíram. Ah, tinha amigos. Os olhos de Jin Woo se arregalaram. Roar. Descobrindo suas presas assustadoras, as 2 bestas fecharam a brecha em direção a Jin Woo em um instante. Jin Woo franziu as sobrancelhas. Em sua excitação de matar o primeiro Lican, ele havia derrubado sua espada com muita força e agora a espada estava presa no chão. Está presa. Enquanto ele lutava para puxar a espada, um dos Licans saltou em direção ao seu rosto. Uou! Ele rapidamente abaixou a cabeça para fugir. O Lican que errou a sua cabeça não conseguiu controlar sua velocidade e caiu no chão. Crack! O chão onde suas presas estavam rachadas. Adivinha só, dentes de aço não era apenas um nome. O Lican estava agora vindo para ele. A espada não pareceu que ia sair tão cedo. Merda! Não tendo escolha, ele deixou a espada e girou o punho para o Lican no meio do ar. Os! Fazendo barulho como o vento, seu punho voou pelo ar. Creak! Após o impacto, a cabeça do Lican explodiu. O corpo decapitado do Lican atingiu o teto e caiu no chão. Batida. Ponto de interrogação. Aspas. Jin Woo olhou para o punho surpreso. Seu poder destrutivo não era algo que ele esperava. O Lican que voou sobre sua cabeça estava olhando para ele com medo. Com a cauda abaixada, ele começou a recuar. Qual é o resultado de colocar todos os seus pontos em força? Enquanto olhava para o punho com a boca aberta, o corpo sem cabeça do Lican convulsionou-se uma última vez e depois parou de se mover. Um familiar som eletrônico apareceu na cabeça de Jin Woo. Ring. Você derrotou o Lican dos dentes de aço. Você subiu de nível. Eu subi de nível. Certificando-se de que ele não ouviu errado, Jin Woo rapidamente abriu sua tela de status. Nome: San Jin Woo. Título: nenhum nível. 2 HP. 205 MP. 22 fadiga. 0 status força. 32 constituição. 11 agilidade. 11 inteligência. 11 sentidos. 11 pontos de atributos disponíveis. 0 habilidades passivas, habilidades ativas desconhecido LV. Max Sprint nível 1, espírito inflexível nível 1.
Ele realmente subiu de nível. Com isso, todas as suas estatísticas foram aumentadas em um ponto. Jin Woo percebeu que a quest não era a única maneira de elevar seus atributos, mas ela aparente fora criada para isso também. Pensar que eu poderia subir de nível. Algo que ele só tinha sonhado. Seu batimento cardíaco estava acelerado. É o total de pontos que ganhei é maior que a busca diária. Apóstrofo. Os pontos de atributos que ele recebeu das missões foram 3. Os pontos de status foram levantados do aumento de nível foram 5. Embora ele não pudesse distribuir livremente esses 5 pontos, o benefício total de um aumento de nível foi muito maior do que a recompensa da missão. Acabei de derrotar 2 deles. Em um videogame, os personagens de baixo nível conseguiam subir de nível rapidamente. Jin Woo estava no nível 2. Você poderia dizer que ele estava no fundo do poço. Mas seu nível não refletia adequadamente sua força. Afinal, ela já estava acima de 30, Jin Woo já tinha a força de alguém acima do nível 20. E quando um personagem nível 1 caça com a força de um nível 20? Eu acho que eles chamam isso de nivelamento de poder. O poder destrutivo de seu soco, que havia superado todas as expectativas, foi um testemunho de seu progresso. Eu tenho a força do atributo, mas me sinto mais do que apenas 3 vezes mais forte do que antes. O status original de força de Jin Woo era 10. A diferença entre 10 de força e 30 de força era um fator de 3, mas seu poder estava muito maior do que isso. Talvez. E se o valor de seus atributos fosse ponderado à medida que fossem aumentados? Isso explicaria esse poder destrutivo. Além disso, seus movimentos se tornaram mais rápidos. Se fosse um homem velho, ele não poderia imaginar se esquivando dos ataques rápidos dos animais ou fazendo o vento uivar quando ele fazia um soco. Desculpe, na verdade eu não tenho 100% de certeza do que a frase original está se referindo. Lit seria como atributo subir, valor ponderado e é aplicado. Do contexto, eu só consegui entender que o aumento das habilidades dele não eram em progressão aritmética, progressão em linha reta, mas sim geométrica, progressão crescente. Eu suponho que aumentar meus músculos me faria mais rápido. Parecia que o status força fazia ser crescente sua força e velocidade. Sua batalha com Li Kang foi a prova. Mas e o status de agilidade? Se não era a sua mobilidade, o que aumentaria? Jin Woo sabia que não poderia satisfazer sua curiosidade sem mais pontos de status. Mesmo se eu tivesse algum. Foi um pouco cansativo usar os pontos das recompensas de missões em agilidade. Se ele pudesse aumentar seu poder e velocidade através da força, por que colocar pontos em agilidade? Se for esse o caso, há uma resposta. Aumentar meu nível o mais rápido possível. Apóstrofo. Ele obteria pontos na agilidade através de nivelamento, reunindo pedaços de terra até que ele tivesse uma colina considerável. Certamente o resultado dos incrementos seriam eventualmente sentidos. Então, devo começar. Ele se lembrou do Li Kang restante. Mas, aonde aquele bastardo foi? O Li Kang que se escondera nas proximidades havia desaparecido. Jin Woo olhou em volta, mas não conseguiu encontrar a fera. Jin Woo estava focado em sua tela de status. Bre. Ele enrolou a língua na boca, desapontado com a perda de pontos de experiência. Quando ele começou a se afastar. Ponto. Espere, essas coisas derrubam núcleos mágicos. Ele parou em pensamento. Toda besta mágica encontrada em portões tinha um núcleo mágico em seu corpo. Às vezes, uma única feira mágica podia carregar vários núcleos. Se você tivesse sorte, você podia até encontrar uma runestone. Os núcleos mágicos, que tinham muitos usos, e as runas, que eram habilidades valiosas, podiam ser vendidos por um preço alto. Não seria um exagero dizer que os caçadores em uma invasão iam só para obter núcleos mágicos. Jin Woo era um caçador. Afastando-se de uma caçada de mãos vazias, ele se sentiu desapontado. Apenas no caso, ele cortou a barriga de um dos Li Kang, mas não encontrou nada. Parecia algo diferente de uma fera mágica.
Em sua experiência de caça, Jin Woo não se lembrava de nada de uma besta mágica semelhante a um lobo que se assemelhava a esses Lycans. Quando Jin Woo limpou as mãos e se levantou para sair, ele viu algo brilhando na boca do Lycan. Jin Woo abriu as mandíbulas. Um dos dentes do Lycan brilhando de luz. Quando ele estendeu a mão, uma mensagem apareceu. Você encontrou um canino de Lycan. Gostaria de adquiri-lo? Adquira. Canino de Lycan raridade. Nenhum tipo, lixo ou canino grande e afiado de um Lycan. Você pode manter este item em seu inventário. Você pode vender este item na loja. Jin Woo leu o canino em sua mão e o levou de volta ao inventário. Havia uma loja. De onde no mundo veio esse sistema inútil? Pensar que forçaria o usuário a descobrir tudo por conta própria. Jin Woo lembrou como foi, apenas o jogou de manhã. Jin Woo rangeu os dentes e chamou pela loja. Loja. Aspas. Ele se assustou com a loja do NPC que apareceu do nada. Ele ficou desapontado ao descobrir que a loja acabou sendo um holograma. Como se isso não bastasse, as letras verdes exibidas na tela eram apenas duas palavras. Comprar e vender. Ponto. Aspas. Uau! Que loja incrível! Jin Woo selecionou comprar. Embora ele não tivesse dinheiro em seus bolsos, ele estava curioso. Mas, claro, o sistema não era muito infantil. Seu nível é insuficiente para usar a função comprar. Ele estava acostumado a estar longe de lugares que precisavam de dinheiro. Sim? Sim. Aspas. Não prestando atenção, ele voltou os olhos para a outra função. Você gostaria de vender o canino do Lycan? Claro! Com um som de moedas caindo, seu inventário se abriu. Na parte inferior da tela de inventário, a seção que dizia ouro agora exibia 20. Ontem, era 0. 20 de ouro. Incapaz de usá-lo na vida real ou no sistema, ele não tinha certeza do valor dessa quantia. Eu duvido que qualquer coisa de uma dungeon rank E seja útil. Apóstrofo. Mesmo que haja uma diferença entre uma masmorra e uma masmorra instantânea. Ainda assim, Jin Woo começou a se dirigir e recolher os dentes do outro Lycan. Ei, face palmide. Certo. Eu soprei sua cabeça. Aspas. Desapontado, ele se virou para sair. Ele ficou desapontado com a perda de ouro, cujo valor ele disse. Quando ele se virou, sua decepção se dissipou como a neve. GRRRRRRRRL. GRRRRRL. GRRRRRRRL. O Lycan que havia retornado com muito mais lobos. O rosto de Jin Woo floresceu em um sorriso. De relance, havia mais de 20 deles. Eureka! Espere, essa não é a palavra. Seja o que for. Apóstrofo. O que era certo? Ele apertou o punho de sua espada. Obrigado pela refeição. Em seu olhar ganancioso, os Lycans se encolheram e tremeram. Jin Woo saltou para as bestas. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Como esperado, seu nível subiu rapidamente. Tendo atingido todo o primeiro andar procurando Lycans, o nível de Jin Woo já havia sido aumentado para 7. Um grande salto de 5 níveis. Caim. Lycan, uma mensagem estranha apareceu. Healing. Você obteve o título Wolf Slayer. Título. Assassino de lobo. Todas as estatísticas aumentaram em 40% contra monstros do tipo fera. Um título dado a um caçador experiente em matar lobos. Sua tela de status também refletia o novo título. Nome: Sanjin Woo. Título: Wolf Slayer. Nível: 7 HP. 766 MP. 81 fadiga. 3 status força. 37 constituição. 16 agilidade. 16 inteligência. 16 sentidos. 16 pontos de atributos disponíveis. 0 habilidades passivas, habilidades ativas desconhecido LV. Max Sprint nível 1, espírito inflexível nível 1. Um aumento de estatísticas contra monstros do tipo besta. Embora o efeito tenha sido limitado contra um certo tipo, um aumento de 40% não era nada para se zombar.
Há muitas feras mágicas do tipo fera, será que isso funciona contra todas elas? Se isso acontecesse, ajudaria muito na invasão. Ainda assim, o saque até agora foi bastante decepcionante. 34 caninos, 2 adagas enferrujadas, roupas de aventureiro e uma pedra de retorno. De vez em quando, a barriga de um Lycan continha itens. No entanto, a maioria não foi particularmente útil. Os punhais enferrujados tinham menor poder de ataque em comparação com sua espada de aço, e as roupas de aventureiro acabavam sendo itens de lixo que ele não podia usar. Depois de vender todo o lixo que ele pegou, Jinwoo ganhou cerca de 1000 moedas de ouro. Ouro atual: 1060. Ponto. Eu não posso dizer se é muito ou pouco. Aspas. Não importava o quanto ele colecionasse, não havia nenhum lugar onde pudesse gastá-lo. Ignorando o ouro, isso era exatamente o que ele procurava, uma pedra de retorno. Ele se lembrou da barreira invisível que o impediu, não importando quanta força fosse aplicada. O sistema informou que ele precisava de uma dessas para sair. Então, ele agora sabia o que fazer. Jinwoo estava em uma encruzilhada. À sua frente a escada descendo para o porão de nível 2. Na mão dele, a pedra de retorno. Avançar ou recuar? Se fosse o seu antigo eu, ele teria ido embora sem pensar duas vezes. Afinal, ele só tinha sobrevivido às muitas raids com suas fracas habilidades. Os outros chamariam isso de milagre, mas ele sabia que era devido a seus movimentos inteligentes. Mas era diferente agora. Ele não queria voltar atrás. Se ele saísse agora, ele sentia que não poderia voltar. Estou cansado de fugir. Aspas. Já era hora de ele encarar o perigo de frente. Ele colocou a pedra de retorno de volta em seus bolsos. Seus passos descendo as escadas eram leves. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Ao contrário de um calabouço, o calabouço instantâneo tinha um cronômetro de respawn para seus inimigos. Respeitados monstros no primeiro nível, então os monstros no segundo nível reapareceriam enquanto ele voltava para os monstros do primeiro nível. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Jinwoo foi para cima e para baixo, entre o primeiro e o segundo níveis, até que seu nível parou de subir. Não sei quando vou ter uma chance como essa de novo. Depois de um certo ponto, ele foi capaz de prever de onde os monstros atacariam. Um macaco de cima. Ele apenas se esquivou das garras do macaco que estava caindo sobre ele e o apunhalou em seu peito com a espada. Gatos da esquerda e da direita. Aspas. Ele cortou o pescoço das panteras negras que o atacaram de seus lados. Você derrotou-a, briga com garras de navalha. Você derrotou-a, sombra negra razão. Você derrotou-a, sombra negra razão. Traduções literais mais romanizações de nomes não coreanos. E com isso, todos os monstros do segundo nível foram derrotados mais uma vez. Todavia, seu nível não subia do 15 já fazia um bom tempo. Parecia que esse era o limite de seu crescimento nos primeiros 2 níveis. Status. Aspas. Instantes força. 45 constituição. 24 agilidade. 24 inteligência. 24 sentidos. 24 pontos de estatísticas disponíveis. 0. Depois de subir de nível várias vezes, suas estatísticas aumentaram um bom bocado. Sua agilidade agora estava quase no 25, e depois de passar dos 20, ele finalmente foi capaz de sentir a diferença entre o status de agilidade e de força. A agilidade não aumentava a sua velocidade, mas sim, fazia com que os movimentos dos oponentes ficassem um pouco mais lentos em sua percepção. Exatamente como um vídeo em câmera lenta. Mesmo quando o macaco caindo ou as panteras pulando em cima dele, tudo ficava em câmera lenta. Era como se o próprio tempo tivesse desacelerado. O efeito tornava mais fácil evitar os ataques do inimigo e ao mesmo tempo ficava mais fácil de acertá-los. Como o status implicava, certamente o fez se sentir mais ágil. A velocidade é relativa. Conforme a agilidade se tornava mais alta, a diferença entre ele e seu oponente faria seu próprio movimento se tornar mais forte.
Parece que há uma grande sinergia entre as estatísticas de força e agilidade. Apóstrofo. E esse foi o pensamento final de Jin Woo sobre o status de agilidade. Então é isso? Ele virou a cabeça. O que fazer sobre isso? Ele estava olhando para a escada até o terceiro nível. Embora o caminho para o terceiro nível esteja bem aberto, há uma razão pela qual ele passou seu tempo entre o primeiro e o segundo níveis. Isso está me dando calafrios. A sensação de perigo aumentou. Mesmo sem olhar, Jin Woo notou que havia algo forte lá embaixo. Ele lembrou a mensagem na entrada da dungeon. Você não pode sair da masmorra. Por favor, derrote o chefe ou use uma pedra de retorno. A existência de um chefe. Jin Woo teve inúmeras vezes indo entre os dois primeiros níveis na sua preparação para enfrentá-lo. Mesmo depois de tal preparação, ele se sentiu incomodado ao se posicionar diante da entrada do terceiro nível. Ele bateu nas suas bochechas. Eu entrei numa masmorra. Eu não posso sair sem olhar para o chefe. Certo? Uma pequena quantidade de ansiedade é boa para manter um nível superior de prontidão. Sua ansiedade atual era a quantidade certa. Segurando a espada nas mãos, Jin Woo desceu lentamente as escadas. Poderia ele estar louco ou essas escadas estavam mais longas do que as anteriores? Ele engoliu em seco. Embora a iluminação fosse mais fraca do que o primeiro e o segundo níveis, ele não teve problemas para ver o que estava ao seu redor. Será que é por causa do status dos sentidos? Sua visão melhorara. Ele cautelosamente descia e eventualmente se deparou com as plataformas que eram usadas pelos metrôs. Mas ao lado das plataformas, em vez dos trilhos pelos quais eles viajavam, havia uma massa gigantesca de um líquido negro. O que é isso? Era como um rio ou um lago. Jin Woo deu um passo à frente para dar uma olhada mais de perto. De repente, algo grande, como um tronco gigante, saiu das águas. Slide. É rápido. A coisa chegou a ele em um piscar de olhos. Não era um tronco, mas uma cobra gigante. Ia. Jin Woo, por reflexo, golpeou a cabeça da cobra. Clang. Seus olhos se arregalaram. O quê? Embora ele fosse capaz de desviar da direção da cobra, ele olhou para a espada quebrada em sua mão. Jin Woo olhou para trás. Surpreendido, a cobra se enrolou à distância, olhando para ele com uma gaze perfurante. Governante do pântano, Kazaka, a presa azul envenenada. Seu nome em letras laranja flutuava acima de sua cabeça. Ao contrário dos monstros comuns que tinham um nome branco até agora, a velocidade e a durabilidade dessa coisa eram incomparavelmente maiores. Silencioso, pensar que uma espada mágica reforçada seria quebrada assim. Apóstrofo. Jin Woo engoliu em seco e analisou o casaca. As escamas azuis brilhavam em seu corpo. Estas armaduras cobriam como escamas casaca da cabeça à cauda. As escamas não podiam ser perfuradas por uma espada. Os punhos de Jin Woo provavelmente não funcionariam também. Como ele considerou a futilidade de sua situação, então Kazaka, tendo determinado que Jin Woo era uma presa, o atacou com uma velocidade explosiva. Slide. Jin Woo estreitou os olhos. Aqui vem. Enquanto ele se concentrava, a forma anteriormente borrada de Kazaka começou a se tornar mais clara em seus olhos. Esse é o poder do status de agilidade. Quando Kazaka abriu a boca e se aproximou, Jin Woo rapidamente torceu o corpo para evitar o ataque. Ao mesmo tempo, ele manobrou-se para trás da cabeça da cobra e agarrou-a com ambos os braços e começou a apertá-la. Crack! O status de força de Jin Woo estava próximo dos 50. O poder aterrorizante estava sendo aplicado nas artérias da cobra. Incapaz de escapar de suas garras, a cobra estava sendo espancada e lutou contra a dor. A resistência que o monstro mostrava, Jin Woo cerrou os dentes e fortaleceu seu aperto. Batida. Batida. Mesmo quando ele foi atingido no chão pelos movimentos da cobra, Jin Woo se segurou e não soltou. Se eu não tivesse feito todo esse nivelamento antes de vir aqui, não havia fim para o que estava passando na mente de Jin Woo. Se eu não tivesse nivelado ao seu limite. Se eu não tivesse focado todos os seus pontos em força.
Isso poderia ter dificultado sua capacidade de derrubar Kazaka. Este lugar teria sido seu túmulo. Seu julgamento sobre esperar antes de descer para o terceiro andar era sensato. Craque. Com um som doentio, o crânio de Kazaka foi esmagado. Você derrotou, governante do pântano, Kazaka, a presa azul envenenada. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Como esperado de um chefe. Derrotando Kazaka lhe concedeu 2 aumentos de nível. Jinwoo cerrou os punhos. Os níveis que pareciam ter parado nos 15 dispararam para 17. Ele havia começado o dia no nível 1, mas tinha subido de nível como louco desde então. No entanto, não havia ninguém que caçasse um monte de chefes apenas por pontos de experiência. Quando se trata de matar um chefe, o principal são os itens. Jinwoo ouviu 2 fontes de luz vindo do corpo de Kazaka. Eu acho que os chefes soltam mais de um item. Com um rosto deliciado, ele estendeu a mão para a luz. Rying. Você encontrou a adaga envenenada de Kazaka, gostaria de adquiri-lo. Você encontrou glândula de veneno de Kazaka, gostaria de adquiri-lo. Adquira tudo. Aspas. Enquanto falava, uma adaga feita de ossos e uma bolsa contendo alguma substância apareceram em sua mão estendida. Presas envenenadas de Kazaka. Raridade, C-tipo, punhal. Poder de ataque, mais 25 efeitos. Pode causar paralisia e sangramento. Paralisia, o alvo fica incapaz de se mover. Taxa de sucesso é fixa. Sangramento, o alvo fica perdendo 1% de vida por segundo. Solta 1% de saúde. A palavra saúde é a mesma que a palavra constituição. Eu não tinha certeza se o debuff afetou a estatística ou o HP, eu fui com HP. Um punhal feito da captura da presa envenenada de Kazaka, ainda com veneno pingando. Você pode manter este item em seu inventário. Você pode vender este item na loja. Jinwoo assentiu enquanto lia a descrição do item. Não é osso, mas um punhal feito da escama daquela coisa. Suas estatísticas e efeitos são muito bons. Apóstrofo. Ele olhou para a bolsa ao lado. Glândula com veneno de Kazaka, raridade, A-tipo, medicinal, um elixir contendo o veneno refinado de Kazaka. Pode ser encontrado muito raramente ao se ferir Kazaka. Beber esse veneno vai lhe conceder uma pele muito dura, mas a toxicidade vai prejudicar permanentemente seus músculos. Efeito: as escamas de ferro de Kazaka, 20% de redução nos danos físicos. Efeitos colaterais: músculos danificados, força menos 35. Você pode manter este item em seu inventário. A expressão de Jinwoo oscilou entre a alegria e a tristeza. A presa envenenada de Kazaka era uma boa arma para substituir a espada de aço quebrada. Além do fato de que o poder de ataque do punhal era mais do que o dobro da espada, ele ainda tinha efeitos especiais como paralisia e sangramento. Mas o veneno é um pouco. No começo, animado com o item de raridade A, ele rapidamente percebeu que não era tão bom assim. Naturalmente, reduzir todos os danos físicos em 20% é um efeito digno de um item classificado como A. Mas a pena de 35 pontos em força foi demais. Especialmente quando ele considerou esse fato, ele concentrou todos os seus pontos em força. Embora fosse uma faca de 2 gumes, era um item que ele não queria jogar fora. Talvez algum dia, quando suas estatísticas fossem tão altas que uma redução de 35 pontos não prejudicasse tanto, ele usaria esse item. Por enquanto, você vai para o inventário. Aspas. Com uma expressão desapontada, ele colocou o punhal e o elixir em seu inventário. Se apenas o punhal de rank A ou o elixir de rank C tivessem saído. Ao contemplar a ideia, ele recebeu uma mensagem. Como o chefe foi derrotado, a masmorra irá voltar ao seu interior normal. Seu entorno estava embaçado. Jinwoo estava um pouco tonto quando o mundo voltou para ele. Olhando em volta, ele está parado no meio de uma estação normal de metrô. As luzes estavam acesas e as águas que haviam enchido os trilhos haviam desaparecido. Mas onde está todo mundo? No topo da pintura dos humanos, também não havia trens. Querendo saber se estava na hora dos trens estarem correndo, Jinwoo verificou a hora.
O relógio apontava para as 10 da noite. Ele havia entrado no calabouço instantâneo um pouco depois do almoço e passou quase 9 horas nele. Muito tempo passou. Apóstrofo. Se ele não tivesse usado uma poção de recuperação de status, provavelmente teria desmaiado há algum tempo. Ainda assim, é muito cedo para os trens pararem de funcionar. Apóstrofo. Jin-Woo decidiu sair da estação. Andando pelo segundo e primeiro níveis, ele ainda não viu ninguém por perto. Mas enquanto subia as escadas, alguém gritou para ele. Senhor! Uma voz humana, um som feliz para Jin-Woo. Ele levantou a cabeça. Era um soldado militar segurando uma arma. Identifique-se. O que você estava fazendo lá embaixo? Você não ouviu os anúncios? Vendo a expressão séria do homem, a própria de Jin-Woo ficou endurecida. Aconteceu alguma coisa? O que você quer dizer com algo aconteceu? Você não sabe. Os olhos do soldado se aproximando de repente caíram na espada quebrada que Jin-Woo estava segurando. Jin-Woo aprendeu que, após de quebrada, a espada não poderia ser guardada de volta no inventário. Não querendo jogá-la fora, Jin-Woo a mantinha em suas mãos enquanto caminhava. Vendo a espada, os olhos do soldado mudaram. Jin-Woo, notando os traços de batalha em suas roupas esfarrapadas. A face do soldado se aliviou por um instante. Você é um caçador Nin por acaso? Sim, eu sou, mas... eu peço desculpas. Por aqui, senhor. Eu vou liderar o caminho. Aspas. Tudo bem. Aspas. Pensando nisso, Jin-Woo decidiu ir com o soldado por enquanto. Enquanto seguiam, ele observou seus arredores. Agora que eu posso dar uma olhada mais de perto. Algo aconteceu na área. As estradas estavam vazias e as únicas pessoas ao redor eram soldados e policiais. Além disso, a área estava repleta de carros abandonados, prédios danificados e cadáveres de feras mágicas. Jin-Woo entendeu o que aconteceu. Parece que um Dungeon Break apareceu nas proximidades. Apóstrofo. Dungeon Break, um lembrete, um portal sofre abertura total após 7 dias, e então ocorre um Dungeon Break. As bestas mágicas que normalmente estavam confinadas ao lado de dentro dos portões se libertam e saem causando destruição do lado de fora. No mundo atual, o gerenciamento e o monitoramento adequados dos portões faziam com que a maioria deles estivesse localizada na praia. No entanto, de vez em quando, um portão aparece em um lugar oculto e passa desapercebido até que seja tarde demais. Quando isso acontece, os militares são mobilizados para ganhar tempo antes que os caçadores possam chegar. É claro que as armas dos militares não funcionavam nas bestas mágicas. No entanto, eles ainda lutavam usando o melhor de suas habilidades, a fim de proteger os cidadãos e dar tempo para sua fuga. Como tal, os militares bravamente se levantavam e se tornavam escudos de carne. Era um trabalhador que, nobremente, fazia esse trabalho. Obrigado. Aspas. HMM. É graças aos caçadores Nin que somos capazes de voltar para casa no final do dia. Aspas. Obrigado você. Jin-Woo era quem queria agradecer ao soldado. Do soldado para o caçador. O caçador para o soldado. Como homens que lutavam para proteger o povo, ambos os lados queriam agradecer um ao outro. BP. O rosto do soldado se iluminou depois de receber um relatório pelo rádio. A maioria das feras mágicas na área foram abatidas. Eles disseram que há apenas um grande remanescente. Jin-Woo assentiu. Ele já sabia disso sem o relatório do soldado. Através do seu estado de percepção elevado, ele foi capaz de detectar a presença de uma poderosa forma de vida nas proximidades, cercada pela energia de múltiplos caçadores. Seus instintos diziam que a poderosa forma de vida era o chefe. Logo, a figura do chefe apareceu. Em um local vazio à frente, em torno de um pouco mais que 10 caçadores estavam lutando com um gigante feito de pedra. A altura do gigante era um pouco acima da luz da rua, era uma feira mágica tipo golem. Meu Deus! O soldado deu um passo para trás. Como se fosse a primeira vez que ele tinha visto uma feira mágica, o que congelou quando viu o golem.
Qualquer humano comum faria o mesmo. A presença de uma besta mágica em pessoa é bem diferente de vê-la pela televisão ou pela tela do computador. Comparado ao soldado, Jinwoo olhou calmamente a batalha. Curandeiros. Por favor, concentrem sua cura no tanque. Estamos fazendo o nosso melhor. Porque ele não está caindo. Dealers, o que você está fazendo? Ele não parece estar tomando nenhum dano. Aspas. Sua defesa é muito alta. Precisamos de alguns caçadores da classe de magos. Dealers, a palavra está em inglês, dealer. É uma terminologia de jogos coreanos para se referir aos causadores de danos, no oeste, mais comumente chamado de DPS, dano por segundo. Como caçadores que foram chamados em um curto prazo, suas fileiras não parecem ser tão fortes. Tanto a sua defesa quanto sua ofensiva estavam faltando. Bang! O golem bateu com o punho de pedra no chão e, assim, fez com que o caçador encarregado de tancar ficasse em choque. Tosse. O homem caiu com um ferimento sangrando muito. Não. O tanqueiro não vai aguentar neste ritmo. O que podemos fazer? Nosso poder mágico está quase acabando. Onde estão os altos rankers? Os caçadores estavam atingindo seus limites. Enquanto ele observava, o olhar de Jinwoo se aguçou. Se é assim muito, eu deveria ser capaz de fazer isso. Apóstrofo. Ele lentamente deu alguns passos para trás. Todo o tipo de golem tinha sua defesa alta, mas seu nível geral parecia ser baixo. Comparado com a pressão que ele enfrentou contra o presas envenenadas azul qualquer, o golem era um passo abaixo. Não é um erro de tradução, apenas que Jinwoo esqueceu o nome mesmo. Eu posso apenas passar por sua defesa. Ponto. Apóstrofo. O que os caçadores precisavam era de um ataque poderoso para atravessar aquele estúpido pedaço de rocha. A uma boa distância, Jinwoo colocou o braço de volta em uma posição de arremesso. Ele apertou mais a espada quebrada e os músculos do braço ficaram aumentados. Veias grossas apareceram até nas costas da mão dele. Toda a sua força estava agora focada em seu braço direito. Então, o braço dele se pareceu com uma corda de arco na velocidade do som. Lá vai! O caçador de rank D, Liu Han-soo, desesperou-se. Ele já estava em seu limite. O escudo do qual ele era tão orgulhoso estava agora se quebrando. O poder mágico dos caçadores de cura deve ter atingido o fundo do poço, a cura nele era imperceptível. Nesse ritmo, todo o grupo seria exterminado. Ele tinha que fazer uma escolha difícil. Ele decidira ganhar tempo para os caçadores fugirem. Ou então vamos todos morrer aqui. As sobrancelhas de Li Han-soo brilhavam com suor frio. HY, está pronto para isso? Ele virou-se e gritou. Eu vou levá-lo daqui, então todo mundo. Foi nesse momento que ele viu algo brilhando à distância e estava voando até eles. Em vez disso, em vez de vê-lo, era mais como se ele sentisse algo. Seus olhos não podiam ver esse ataque. Bang! Essa coisa havia obliterado a cabeça do golem. Oh, o quê? Os olhos de Li Han-soo se arregalaram. O golem sem cabeça começou a se tornar uma borboleta. Não o notando, os caçadores pressionaram seus ataques. Está funcionando. Os ataques estão funcionando. Está indo para baixo. Só um pouco mais. Eles estavam todos muito focados em atacar e não pareciam ter visto algo que havia sobrevoado. Apenas Li Han-soo, que estava bem antes do golem, teve um vislumbre disso. Gruon. O golem finalmente caiu. Koong. Seu corpo pesado levantou uma grande nuvem de poeira. Os caçadores são gritados e aplaudidos. Nós fizemos isso. Nós derrubamos. Apenas Li Han-soo, que viu o que aconteceu, balançou a cabeça. Não. Nossos ataques nem estavam funcionando. Ele rapidamente procurou em volta do golem de outono. Apenas o que diabos explodiu sua cabeça. Examinando o chão, Liu Han-soo encontrou as partes de uma espada quebrada. Embora tivesse poder mágico, era uma espada de aço bastante simples. Aquilo era algo que, em torno de 10 caçadores estavam tendo dificuldade em derrubar. E alguém explodiu a cabeça dele jogando só isso. E, que perda de palavras!
olhando para frente e para trás, entre o cadáver do golem e os remanescentes da espada. Liu Hanshou passou pelos aplausos. OY. Havia um soldado parado ali. Senhor. Você está falando comigo? Sim, você. Enquanto o caçador com um grande físico caminhava em direção a ele, o soldado endureceu e engoliu em seco. A pressão que os caçadores davam às pessoas comuns causava isso. Liu Hanshou segurou a espada e perguntou: Você jogou isso? Ah, o quê? O soldado gesticulou atrás dele, depois parou. Espere, o quê? Havia um caçador Ninbem aqui. Aspas. Não havia ninguém lá. Quando o soldado entrou em pânico e olhou em volta, Liu Hanshou coçou a cabeça e olhou para a espada em sua mão novamente. Esse poder. Essa destrutividade, um caçador de alta patente esteve aqui. Como o homem em questão havia desaparecido, ele não tinha como saber. Naquela hora, Jin Wu já estava a caminho de casa. Ele já havia se virado para sair quando viu os espólios do golem. Tinha sido ele quem havia derrubado o golem. Normalmente, as recompensas de uma besta mágica morta pertencem à pessoa que o derrubou. Se ele quisesse, ele poderia ter reivindicado o cadáver do golem também. Fui eu quem derrubou. Quem acreditaria que foi o ataque de um caçador Ranker quem derrubou o golem? Ele não tinha provas, a espada quebrada ou o soldado parado não pareciam suficientes. Mesmo que ele fosse capaz de provar isso, ele teria que dar sua ajuda. Não importa o quanto Jin Wu olhe, os custos superavam os benefícios. A capacidade única de subir de nível. Ele não tinha a intenção de revelar essa ocorrência histórica sobre o corpo de um simples golem. É lamentável, mas o que posso fazer? Bem, não é tudo por nada. Não, há um benefício inesperado. Uma mensagem lhe apareceu quando ele derrubou o golem. Você subiu de nível. Derrubar o golem deu-lhe um nível. Então eu posso subir de nível derrubando feras mágicas. Apóstrofo. Foi bom saber. Isso foi o suficiente para ele, por enquanto. Nos arredores da cidade, há um apartamento antigo e desgastado. A casa de Jin Wu ficava no 9º andar deste prédio. A casa estava escura quando ele entrou. Parece que Jinha está sendo muito diligente. Sua irmãzinha provavelmente estava na biblioteca. Havia jantar em cima da mesa. Foi o trabalho de Jinha, depois de ter sido hospitalizado há alguns anos. Havia uma pequena nota ao lado da comida, escrita em letras fofas. Não morra de fome. Eu vou checar você mais tarde. Ela deveria ter tido tempo para fazer isso, mesmo durante sua agenda lotada. Jin Wu sorriu e sentou-se à mesa, mas havia algo que ele queria checar antes de comer. Tela de status. Aspas. Nome: San Jin Wu. Título: Wolf Slayer. Nível: 18 HP. 2220 MP. 350 Fadiga. 2 Status Força. 48 Constituição. 27 Agilidade. 27 Inteligência. 27 Sentidos. 27 pontos de atributos disponíveis. 0 habilidades. Habilidades passivas. Habilidades ativas. Desconhecido LV. Max Sprint nível 1. Espírito inflexível nível 1. Foi um dia longo. Neste longo dia, ele foi capaz de ir até o nível 18. Sua força já estava chegando aos 50, e suas outras estatísticas aumentaram muito. Além disso, ele foi capaz de apreender os efeitos das estatísticas de agilidade e sentidos. Além de tudo isso, eu consegui uma boa adaga com bons efeitos e uma boa quantidade de ouro, que eu não posso gastar ainda. Apóstrofo. Deixando de lado o veneno que ele não queria usar. O ataque ao calabouço instantâneo foi um grande sucesso.